de acordo com a nova lei de dados, a gente tem que portar. Opa, autorizo, ficou errado. Ah, legal, Aninha. Obrigada, Aninha, pela autorização, pela gravação. Obrigada. Imagina. Bom, gente, então hoje nós temos a aula com a Ana Lúcia Ivachuk, a Aninha, minha amigona, que já morou comigo, que somos... Sabe que os alunos estranham quando eles ouvem falar Aninha. Uhum. Ninguém pegou essa fase, Josi. Ah, ninguém pegou. Legal. Ninguém pegou. Bom, a Aninha, ela tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Psicologia Clínica pela PUC Campinas, doutorado também pela PUC Campinas. Ela é especialista em Psicoterapia Comportamental e Cognitiva pela USP, São Paulo, professora assistente do curso de Psicologia da FAI, professora convidada de pós-graduação nas abordagens comportamentais e cognitivas, membro da Coesas e da ABESO, assim que fala? Sócia fundadora e psicóloga clínica do grupo Crescer, Psicologia. É membro do GT da ANPEP, em Psicologia da Saúde, instituições e na comunidade. Caramba, Aninha, olha o tamanho que está teu currículo, filho. Até parece que o teu tá muito diferente, né? Não, mas você tá fogo. Escuta, até publicar com o Ranger, você andou publicando, né? Caramba, conta aí um pouquinho e vai ficando vontade. Publiquei com o Ranger, Josi, e aí tá a Kézia aqui que eu vi, eu não sei se você viu que esses dias o Goraieb, ele participou de uma live com as sinopses, e eu mandei alguma pergunta, porque veio no meu e-mail, e leram a minha pergunta no negócio, por isso que eu ri, porque ele daí falou assim, que o cara, o Ricardo da sinopse se atrapalhou para falar meu sobrenome. Aí ele cortou e falou assim, eu sei quem é, a Aninha, não sei o que, muito querida ela, não sei o que. Então, assim, a gente já andou bem por aí, né? É verdade, a gente já andou bem, né, Aninha? Agora que a gente sossegou, né? Cada uma no seu canto, Paraná, quietinhos. Exatamente. Bom, gente, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, né? Obrigada, Josi, como ela colocou aí. Nossa, Josi, desde que a gente conversou, assim, é engraçado como essas coisas reavivam uma série de memórias, né? De vivências que a gente tem. E foi um período muito gostoso, né? Que a gente viveu. Foi difícil também, porque mestrado, doutorado, como a gente sabe, não é moleza, não é brincadeira. Não é uma brincadeira, não. Não, né? Mas a gente viveu bastante coisa gostosa, principalmente descobrindo Campinas, né? Que nenhuma de nós duas éramos de lá, né? Enfim, mas obrigada a vocês por estarem aqui, né? E aí, deixa só eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu sei que os seus alunos muito queridos falaram comigo se queria que eu compartilhasse, mas até por conta da atividade que eu vou fazer aqui com vocês hoje, eu preferi controlar. Já estou acostumada, tá? Com essa dupla atividade. E sei que, acho que foi a Natália que falou comigo, né, da questão da dificuldade da gente se ver, mas eu estou vendo vocês aí, podem ficar tranquilos, ok? Então, a gente vai conversar, né, um pouquinho aqui hoje sobre a questão da regulação emocional, né, e até o que a gente estava conversando aí um pouquinho antes de começar, tem a ver um pouco com essa estratégia, com essa proposta de autocuidado, né, que a gente precisa ter. Então, até para colocar para vocês ali, claro que sempre, tudo que a gente faz sempre são com práticas baseadas em evidências, né, mas eu não vou ficar aqui só trazendo conteúdo, conceito para vocês, assim, eu quero trazer um pouquinho de prática mesmo, para a gente vivenciar um pouquinho e entender realmente do ponto de vista também da pessoa, né, porque antes da gente ser profissional, a gente é pessoa, é ser humano,
entender o que pode ter acontecido no meio disso tudo, tá? Então, assim, estou bem, bem feliz de estar aqui com vocês, porque esse tema, não só da regulação emocional, mas a parte das emoções mesmo e do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, são alguns temas que aí, pelo menos nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando de forma mais aprofundada. Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto de falar sobre, acho que vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco, né? Eu sei que a Josi já me apresentou, mas eu não vou ficar repetindo aqui, mas quando eu vou fazer uma palestra, assim, para um grupo que eu não, né, é diferente você fazer uma aula e etc., porque, assim, normalmente a gente é convidado, né, mas eu gosto de colocar, né, quem a gente é, e principalmente por conta da gente trabalhar com essa parte das emoções. Então, a gente precisa, antes de mais nada, entrar em contato com a gente mesmo, né? E eu percebo, gente, que isso, muitas vezes, a gente tem um pouquinho de receio, né? E eu quis trazer aqui, principalmente, por esse ponto aqui em específico, né? Que é algo que acaba não aparecendo no currículo formal, no Lattes, por conta de que não é minha profissão, né? Mas então, eu sou fotógrafa também, e vocês vão entender por conta das atividades que a gente vai fazer aqui na sequência, tá? Então, eu acho que, assim, isso já faz a gente, às vezes, entender que é importante a gente também valorizar as outras atividades que a gente faz na nossa vida, até para a gente conseguir entrar em contato, de fato, com a parte das nossas emoções. Então, eu encontrei isso através da fotografia, mas talvez alguns de vocês possa ser do cozinhar, da atividade esportiva, de assistir filme, falar sobre isso, de falar sobre livros, enfim, né? A gente precisa encontrar atividades que complementem o nosso dia a dia e não ficar preso, porque às vezes a gente começa a entrar na psicologia e a gente mergulha nela de tal forma, e essa questão, essa pressão da gente estar sempre conectado com ela, né, deixa a gente, assim, super ligado. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ler mais tal livro, nossa, saiu um material novo do Ranger, preciso ler. Tem uma palestra nova do Goraieb, preciso ver. E às vezes a gente precisa, né? Eu não tenho, apesar, né, a parte, vamos por assim, formal do currículo aqui já foi apresentada, mas eu não faço só isso. Eu adoro montar quebra-cabeça, uma outra paixão, assim, e que às vezes, quando eu tô mais sem regulação emocional, que daqui a pouco a gente vai falar dos conceitos e tudo mais, é o que eu vou fazer. Ou então eu continuo com os meus bordados de ponto cruz. Adoro, que adoro, adoro. Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar caminhos, tá? Para a gente conseguir realmente extravasar. A gente não pode guardar as nossas emoções só pra gente, né? E aí, assim, até o que eu coloquei ali, e nos últimos anos eu tenho feito muito esse tipo de trabalho, que normalmente não é dar uma aula sobre regulação emocional ou sobre habilidades socioemocionais, mas ajudar as pessoas justamente a entender esse processo, entender dos conceitos e também, né, saber o que fazer com isso na prática, porque assim, gente, livros sobre esse assunto, a gente tem milhares, e às vezes a gente lê e senta e fala assim, tá bom, e agora? O que eu faço com isso? Né? Então, esse é o ponto. Então, vejam só, gente, qual que vai ser a nossa agenda hoje? Primeiro, eu tenho uma proposta para vocês, que vocês se deixem cuidar hoje,
né? Não fiquem preocupados com conceitos, com informações, com o que a gente vai colocar aqui, porque talvez talvez vocês já tenham lido esses conceitos e até digam assim, nossa, mas eu conheço outros autores que complementam esses assuntos. Ótimo. Mas a ideia é a gente sair justamente, uma ideia que vem se construindo muito nos últimos anos, pensar fora da caixa, né? A gente conseguir sair do modelo tradicional e a gente olhar para as outras coisas. Então, assim, nós vamos passar por esses tópicos aqui, mas não necessariamente em termos de aula, vamos dizer assim, conceito, o que é emoção, entendendo o que eu sinto, regulação emocional, o que a pandemia fez com tudo isso, e até a parte do como eu posso me cuidar melhor e como ajudar as pessoas com quem eu interajo no dia a dia. É o que nós vamos fazer ao longo desse tempo aqui, tá? Então, esse é o contrato que eu quero fazer com vocês. Vi que algumas pessoas já começaram a responder ali no chat, adoro, tá? Podem continuar e se sintam à vontade para abrir o microfone e até a câmera, né, para quem quiser, para a gente partilhar, porque esta é a ideia desse momento, tá? Eu entendo que às vezes a questão da câmera, a internet fica muito lenta, não estamos numa aula formal, né? Podem abrir só o microfone, enfim, mas a ideia, nesse deixar-se cuidar, é que a gente também vá fazendo perguntas, vá interagindo, vá contando um com o outro, tá? Apesar de que eu sei que aqui a aula vai ficar gravada, né? A gente sabe disso, que vai ficar liberada, mas eu acho que é um espaço para a gente fazer esse tipo de atividade e a gente entender, e às vezes até a gente dar o modelo mesmo para os outros, do que é que a gente pode fazer para compreender melhor esse tema, que ao mesmo tempo parece tão simples, mas é complexo no dia a dia, não só nosso, né, nosso também, mas de todas as pessoas, e que esse ano realmente, assim, né, parece que ele tomou uma outra proporção, tá bem? Então, olha só. Então, vamos lá. Então, estamos nós aqui, esse é o primeiro convite que eu quero fazer para vocês, assim, então, chegamos aqui, fizemos primeiro aí uma conversa mais de mata-saudade, né, eu e a Josi, tal, e etc., mas eu queria fazer esse convite para vocês, assim, que se ainda alguém aí está preso com alguma coisa, com alguma pendência, com alguma situação que precisa resolver, que tente deixar de lado isso, tá? Tente se desligar e tente se conectar com você mesmo, né? Eu sei que necessariamente não estamos agora com esta visão do dia, né? Mas, assim, olhar para dentro de vocês, deixar se oportunizar esse momento, vamos dizer assim, de carinho, de cuidado, e não ter medo do que, de repente, vocês possam sentir aí, tá bem? Então, esse é o convite. Vamos ainda tentar desligar, se puderem, desligar o celular, ou virar ele aqui. Eu mesmo fiz isso porque fica acendendo e a gente fica com essa curiosidade, o que será que foi, o que será que fez, quem que falou com a gente, né? Então, às vezes, para a gente se conectar, entender o que a gente está sentindo, a gente precisa fazer algumas desconexões, né? Tá? Né? Imaginem, de repente, assim, eu pus essa foto por duas razões. Gosto de lilás, né? Gosto de flores, mas imaginem o lugar que for mais agradável para vocês. Para alguns, às vezes, não vai ser esse. Não vai, né? E a gente precisa entender, sempre quando a gente trabalha com imagens,
seja a gente mesmo, ou seja com os clientes, as pessoas que a gente está atendendo, a gente tem que entender que nem sempre elas são confortáveis para todo mundo, né? Eu particularmente gosto dessa imagem, porque apesar da leveza, das flores, mostra também o céu nublado. Todo mundo gosta de um dia azul, né? Mas às vezes a gente também tem dias nublados, tem estes contrastes, tem essas ambivalências, que é um termo que a gente ouve bastante falar dentro da questão da regulação emocional, né? Então, assim, vejam, nem sempre tudo vai estar colorido do jeito que a gente gosta. Então, faço o convite aí para quem, o que for que vocês gostarem. Não gosta do campo, gosta da praia, gosta da cidade, procurem mentalizar aí para vocês se conectarem com vocês, a imagem que for mais agradável. Às vezes pode ser uma lembrança de um momento feliz, né? Uma lembrança de ter essa sensação de leveza. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa por vocês, né? Ou que vocês comeram uma comida gostosa, que vocês, não vou até dizer, conseguiram ir nesse momento aos lugares que a gente gosta, tá um pouco mais difícil, mas buscar, em algum momento a gente fez isso. Não em 2020, mas anterior a isso, né? Então, esse é o convite. Tentem se conectar com vocês. Procurem trazer aquela memória que é mais agradável para vocês. Aquela sensação boa, né? Que vocês tiveram, tá? E aí, aqui estamos nós para variar nos computadores da vida, para variar mais uma aula, mais uma tela, mais um momento, e que pode parecer até ambíguo, assim, nossa, ela está dizendo para a gente se conectar e etc., mas eu ando tão cansada, eu também ando, estou sendo super sincera com vocês, inclusive óculos sempre foi um acessório, nos últimos 4 meses tenho usado ele direto, porque a gente está o tempo todo na tela, a gente está forçando muito mais as nossas capacidades de todas as formas. Tenho andado com dor nas costas, que era coisa que eu não tinha, porque a gente fica muito tempo sentado. Então vamos tentar transformar esse momento aqui. Aí eu gosto dessa imagem. Eu nunca fui, não sou do café, né? Sou muito da água. Mas esse é meu convite para vocês aí. Quando vocês sentam para trabalhar, seja para atender, para estudar, vocês preparam esse lugar de forma agradável, né? Então, traz uma água, né? Traz um pacotinho, às vezes, de lenço, porque não é porque a gente não tá presencialmente com as pessoas que a gente vai trabalhar, às vezes a gente pode se emocionar também, né? Eu acabo tendo aqui também gloss, creme de mão, né? Tenho até, apesar de estar sozinha aqui, o álcool gel, papel, caneta, continuo gostando das canetas coloridas, Josi. Então, vejam, nós precisamos criar e sair um pouco desse universo de que trabalhar online é o computador ali e pronto. Nós precisamos deixar esse ambiente agradável para a gente também se sentir bem, né? Ontem à noite, ainda a hora que eu deitei, eu acabo ligando um pouquinho a TV, né? Apesar da gente, todos os estudos mostrarem que isso atrapalha o sono e etc. Mas um pouquinho é a hora que eu relaxo. E aí estava passando na TV, estava passando aquele CNN Tonight, né? E aí ontem eles estavam falando de práticas culturais, de regras sociais de convivência, né? E aí a convidada deles, que eu não vou lembrar o nome, porque nome de atriz, filme, às vezes não sou tão boa, ela falou assim, e é verdade, veja, ela num outro âmbito, ela falando de etiqueta, de apresentação e etc. Ela falando assim, que o problema do home office e de como as pessoas estão lidando com isso, é porque as pessoas às vezes não estão encarando isso como um trabalho.
Então, elas não se arrumam, não se vestem, às vezes ela falou assim, tudo bem, você não precisa pôr salto, mas coloca uma roupa que você colocaria para trabalhar, né? Procura, tá, pode ser uma roupa mais confortável, pode, mas não vai de pijama. Por quê? Porque isso é falta de respeito com a pessoa que está do outro lado. E aí eu fiquei pensando nisso, mas eu acho que a falta de respeito é acima com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não se conecta de fato com aquilo que a gente vai fazer, né? Claro que sim, vejam, gente, isso não é uma crítica, e eu mesma fiz muito e incentivei muito os meus alunos. Eu sou de Curitiba, aqui faz muito frio, então a gente pegou períodos muito gelados, onde a gente sim veio da aula enrolado no cobertor nas pernas. Isso aconteceu várias vezes, e alguns alunos até eu falei assim, olha, que delícia que vocês estão em casa e podendo assistir a aula e se dar esse cuidado, né? Porque quando a gente está presencial, vocês sabem, a gente não consegue. Mas é importante. Então, assim, esse é o convite agora, ainda assim. Quem de repente aí não tem uma água, algo, ou até mesmo, não estou dizendo que eu vou fazer vocês chorarem, tá? Mas preparem esse momento até para vocês entrarem em contato com as emoções de vocês. Por isso que eu estou falando também da questão do celular. O celular faz a gente, às vezes, se desconectar com o que a gente está sentindo, tá bem? Então, essa preocupação com o ambiente, aonde eu estou, como eu estou, né, o que eu estou fazendo, também faz entrar em contato em como eu vou me sentir com tudo isso e com o que eu vou fazer, ok? Alguém quer um minutinho para ir pegar uma água, alguma coisa? Pode falar, Joyce. Ô, Aninha, você está falando isso, eu fiquei me identificando aqui. Eu estava trabalhando todo esse tempo no meu quarto, numa mesinha minúscula, tanto que teve um dia que eu derrubei água no meu computador antigo, perdi tudo. E agora eu consegui transformar um cômodo da minha casa num escritório. E eu investi na minha mesinha, Aninha, olha, eu tenho plantinha agora, sabe? Eu tenho uma velhinha toda especial, que é muito cheirosa, que eu também acendo, que eu preciso me concentrar. Tenho meus cristais, né? Acho que muita gente não sabe que eu gosto dessas coisas, né? Cristal do amor, então quando eu preciso me conectar com isso. É tão gostoso, faz uma diferença, né? Não mudou a sua relação com o trabalho? Veja, a gente está muito mais cansado, a época do ano, né? Normalmente a gente estaria mais, mas não ficou mais leve, Gil, agora, assim, que você tem o espaço definido? Ficou muito mais gostoso. Né? Então, é importante a gente fazer isso, gente, mas assim, eu entendo, e aqui em casa não foi diferente não, tá? Tanto que para eu estar trabalhando aqui no escritório, meu marido está na sala, e a gente faz um rodízio, porque a gente nunca esperou que fosse trabalhar de casa. Então, o que acontece? O nosso escritório, que é todo bonitinho, é uma mesona para nós dois, mas agora não dá. Eu atendo, ele atende, eu dou aula, ele dá aula, então a gente tem uma escala. Quem fica aqui, quem fica lá. Mas mesmo na sala, mesmo no outro espaço, a gente procura criar, proporcionar essa questão. Aqui é o ambiente de trabalho, né? Então, aí, todo mundo está passando por essa experiência de reorganizar as coisas, né? José, eu acho legal que você colocou, eu consegui transformar o cômodo, mas às vezes nem todo mundo consegue. Mas a gente consegue dar essa organização, porque eu posso ir para a mesa da sala e eu posso levar a plantinha também, né? Eu posso trazer, de repente, estou falando da José, eu sei que tem as crianças, deixar os brinquedos da criança perto para ter esse contato, né? No consultório, às vezes a gente tem foto de família, de coisa, por que não ter isso por perto, né? Não tem uns desenhinhos deles aí? Tem uns bilhetinhos do meu filho dizendo que me ama mais que tudo. Tem foto, nossa, tem. Então, e é importante, ó, eu grudo no computador, recadinhos que eu vou recebendo, desenhinhos, coisas, por quê? Porque a gente vai ficando também
mais confortável. E é importante a gente criar esse espaço para a gente entrar em contato também com o que a gente sente naquele momento que a gente está fazendo aquela atividade, tá? E aí estou falando por mim, aquele dia que você sai mais atrapalhado da cama e tudo mais, e etc., o dia sai todo mais atrapalhado também, e às vezes você fica mais irritado, fica até com o que a gente chama de emoções, às vezes, que são não tão positivas, tá? Tudo bem? Todo mundo aí preparado com água, seja o que for? Podemos dar sequência? Vamos embarcar, então, nessa viagem, Podemos. ver o que aconteceu com a nossa vida, com as nossas coisas, entrar em contato com algumas emoções? Então, vamos lá. Opa, aqui eu só apertei e não foi. Então, vamos voltar para janeiro de 2020. Vamos começar, porque assim, não adianta a gente falar em como nós estamos hoje, se a gente não olhar um pouquinho para trás, né? Então, parece que nem existiu, né? Às vezes é essa sensação que a gente tem, passou muito rápido. Opa, voltei. Então, essa é uma imagem típica de janeiro de 2020, né? Imaginem aí, talvez muitos de nós estivemos no meio dessa muvuca. A imagem é meramente simbólica, imaginem a praia ou o lugar que foi acessível para vocês, né? Mas isso é uma cena, é do Brasil, essa imagem, e essa imagem é de janeiro de 2020, porque eu tive esse cuidado de procurar assim na internet. Então, era assim que a gente vivia, né? Se não era na praia, mas era nas cidades, nos shoppings, passeando por aí, né? E ó, todo mundo junto, pertinho, misturado, como a gente tem tanto falado, acho que a gente não tinha ideia de que a palavra aglomeração ela era tão significativa na nossa vida. Ô, saudade de uma aglomeração, é o que eu mais tenho ouvido, né? Então, a gente curtia, a gente vivia livremente, né? Por aí, tá? Alguns viajando, né? Alguns tiveram oportunidade de ter férias, voltaram para casa da família, tiveram oportunidade de conhecer um lugar novo, de fazer uma viagem que planejaram há tanto tempo, né? Tiveram momentos gostosos, né? Eu curti muito meu sobrinho, me lembro disso, assim. Então, a gente construiu muitas memórias aí, e a imagem aqui, né, às vezes alguns falam assim, mas eu não tenho tanta oportunidade, né, que essa é uma imagem aérea, de andar de avião, enfim. Sempre, gente, tentem trazer para a realidade de vocês. Quando a gente faz um trabalho com imagens, a gente não consegue fechar a realidade de todo mundo, mas a gente viaja. Seja de carro, seja de avião, seja de ônibus. Oh, quanto busão para Campinas, hein, Josi? Né? Nem me lembro, menina, muitos e muitos. Pois é, e naquela época não existia tantos voos, né, Josi? A gente era refém. Era muito caro também, né? Não era acessível, né? Então, a gente andou muito por aí de busão, e quanta coisa a gente viveu. Então, assim, também é possível a gente viajar por aí, se divertir, e em janeiro isso era extremamente normal. Quem nunca foi numa excursão por aí, né? Num parque de águas, numa viagem de formatura da escola. Nossa, eu tenho lembranças muito gostosas desses momentos, não em janeiro de 2020, né? Mas voltando um pouco mais até. Então, a gente curtiu por aí, né? De repente, quem é mais do campo, foi para o campo, curtir campo, mas aí mesmo almejando praia ali, né? Quem gosta de mato mesmo, eu não gosto muito, mas eu sei que tem gente que curte. E alguns fizeram isso em janeiro, foram também, se refugiaram, se reenergizaram, né?
Ou então aqui vocês vão dizer assim, nossa, isso é um caderno. Não, isso é esse mar, assim, que a gente não tem no Paraná, né? Que a gente cobiça tanto de todos os outros lugares. Você vai ali em Santa Catarina, você já encontra, né? Para quem gosta, a primeira lá, a foto da praia é a aglomeração. Mas eu sei que tem muita gente que tem conexão isso com o mar, com férias. Eu preciso tomar um banho de água salgada, eu preciso descarregar todo esse peso do ano, e talvez tenha sido possível para alguns fazer isso em janeiro, né? Aí, ó, complementando, ficar debaixo de uma sombra, de um guarda-sol, né, apreciando. Então, assim, cada um foi fazendo coisas, ou, né, tinha até planos para esse ano, pacotes comprados para lugares assim, porque nós temos aqui no Brasil, não é só tão longe assim, a gente não precisa, né? Então, tinham sonhos, ideais, que eram para ser feitos ao longo de 2020, né? Alguns puderam viajar um pouco mais, conheceram lugares diferentes, estiveram por aí, enfim, né? Mas, né, eu vou misturar um pouquinho aqui imagens com alguns memes, porque os memes, eles falam muito do nosso comportamento, e o Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas nós já fomos campeões de campeonato mundial de meme por 3 vezes. Então, quer dizer assim, nós somos bons nisso, né? E eu adoro o Pink Cérebro desde muito tempo. E me mandaram no início do ano, né? O que nós vamos fazer em 2020, Cérebro? O que fazemos todos os anos. Tentar emagrecer, que esse era o grande objetivo sempre da humanidade nessa época do ano. Não, porque o ano que vem eu vou me cuidar, porque eu vou adotar um novo estilo de vida, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou ficar rico, né? Esse é o projeto. E aí, assim, eu fico imaginando o que o Pink e o Cérebro vão dizer esse ano, depois do 2020, né? Porque este era um desejo, era uma vontade, e aí a gente pode trocar. Vou terminar a faculdade, vou conhecer alguém, vou para tal lugar, né? Vou comprar uma roupa nova, vou comprar meu primeiro carro, que mais? Vou abrir meu consultório, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Vou fazer 1000 coisas, enfim. Vocês podem trocar pelo que vocês quiserem, porque vocês tinham planos para esse 2020, né? Todo mundo sempre tem, todo mundo sempre faz, seja ele de que natureza for, né? Talvez alguns dos planos eram muitos shows, né? Eu ia ver a Taylor Swift em julho. Agora, até hoje, não tive nem notícia do que vai ser com o meu ingresso, enfim, acho porque eles não sabem o que dizer, né? Então, a gente tinha aí planejado, para quem gosta de show, para quem gosta... Isso tudo aqui é Brasil, a foto de baixo é Rock in Rio, a de cima é um show de rock, né, no Morumbi. Então, veja, fazíamos isso, né? Olha lá, Marcela ia ver Metallica. Oi, Mar, não tinha visto se tinha entrado. Ia ver Metallica, que também foi jogado para dezembro, e agora acho que ainda também não tem data, né, Mar? Porque não é prudente e tudo isso. Então, quem gosta de futebol, né, de repente ir acompanhar essa foto aqui, gente, é uma foto antiga do Maracanã, não é da foto nova, pós-reforma, mas eu acho que para quem gosta de esporte, de coisa, representa muito bem, né, o povo adorava, tanto que isso tem muita gente sentindo falta dessa aglomeração, desse tipo de atividade, né, e eu gosto dessa imagem para a gente fazer essa retrospectiva, que é assim, ó, é realmente todo mundo junto e misturar. Não está dando muito certo o apontador, está ficando tremida a imagem. Todo mundo gostava muito, né, de estar muito perto, muito junto, tanto que muita gente critica a reforma do Maracanã,
que se perdeu esse espaço aqui, as pessoas ficaram mais longe, mais impessoal, né? Teríamos Olimpíadas, talvez alguns aqui, que eu conheço várias pessoas que tinham projetos. Eu vou conhecer o Japão por causa das Olimpíadas, essa é do Rio, obviamente, porque não tivemos, né? Então não tem imagem, mas teríamos isso. Era um evento que mesmo quem não fosse até lá, a gente acompanha, né? Eu me lembro até hoje da abertura não acompanhei todas as Olimpíadas, toda a Olimpíada do Brasil, mas lembro da Gisele desfilando e de todo o show da abertura. A gente sempre para ver alguma coisa. Então essas coisas também, né, poderiam ser projetos de alguns, né? Quantos de repente aqui quem tem filhos, os filhos praticam esporte, iam passar de categoria, iam... eu não sei todas as nomenclaturas, né? Eu sei do judô que muda de faixa, mas eu sei que em todo esporte tem a evolução, né? Iam ganhar medalhas, iam ter campeonatos e etc. Então haviam todos esses projetos lá em janeiro de 2020. Mas, né? Janeiro, fevereiro foi indo, a gente levou ali ainda, mas aí chegou março de 2020. E tudo aquilo que parecia tão certo dentro das nossas programações, das nossas propostas e de tudo mais, começou a ficar meio nebuloso, né? Até o próprio mar aí, essa imagem eu gosto mais agitado, dando uma invadida, né? Não é à toa que esse ano a gente também teve em várias praias episódios de ressacas que aconteceram, então várias praias aí sumiram com a sua faixa de areia, né? Mas as coisas não começaram a sair do eixo daquilo que a gente programava, né? E aí, eu acho que essa é a imagem, assim, que mais a gente viu em todos esses últimos aí, agora que a gente já está fechando quase 9 meses, né? Você liga a TV, aparece isso, você entra na internet, aparece isso, você vai procurar uma imagem para aula, aparece, né, isso. E não é só aparece para tumultuar, né? Realmente a gente está vivendo uma pandemia, algo que a gente, não só nós, ninguém sabe, eu acho que hoje até a gente já sabe algo mais sobre isso, vocês que têm aí quem está à frente do projeto e atendido os profissionais de saúde, devem ouvir muito deles, que apesar da gente não ter uma cura, uma vacina, hoje eles já sabem um pouco mais sobre esse bichinho, né, porque é um bichinho, e como ele se comporta, e o que ele faz, o que ele causa, né? Mas a verdade é que, no meio disso tudo, ele bagunçou a nossa vida de tal jeito, de tal forma, que a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? Então, o que primeiro ele parece até uma imagem agradável, gostosa, de repente ficou assim, né? O vermelho traz para a gente mais esse cuidado, essa morbidade. Aí apareceu algo novo na nossa vida aqui que a gente não estava habituado, né? E que gerou e gera muita polêmica até hoje. Eu não sei aí, não sei se todo mundo é de Londrina ou região, né, Ju? Mas aqui em Curitiba a gente infelizmente está vivendo com uma situação que muita gente está saindo sem máscara e rindo de quem usa máscara, né? Então não é à toa que nessas últimas quinzenas nós aumentamos muito. Hoje nós temos ontem eram 11.500 casos ativos de pessoas, ou seja, nós temos hoje mais de 11.500 pessoas que estão transmitindo o vírus por aí, né? A Josi escreveu que principalmente à noite. Então, assim, as pessoas desfazem da questão da máscara, questionaram muito, por que no começo disseram que não, depois que sim, tanto que muita gente criou a teoria de que a OMS é comunista, que eles querem destruir o mundo e nananã. A questão é a seguinte, né, gente? Prática baseada em evidência.
Primeiro, se achou que a máscara era só quem estava contaminado mesmo. Depois, eles passaram a ver, né? E aqui, técnica de pesquisa de observação. O Japão, que tinha tudo para ir muito mal, teve muitos casos, mas não disseminou. Por quê? Porque eles já usam máscara há muito tempo, que é o que todo mundo fica, por que que na China veio de lá e por que que na China eles conseguiram? E daí as teorias conspiratórias de que foi criado também, eles também têm mais hábito de usar máscara que a gente. Então, de alguma forma, eles controlam a pandemia, não porque eles tenham o tratamento e não estão dando para a gente, mas eles conseguem não fazer disseminar, né? E aí a gente volta, é um princípio básico de comportamento. Você observa como o outro se comporta, e se você escolher e decidir se comportar daquele jeito, você aumenta a probabilidade, no caso aqui, de autocuidado. É desconfortável, gente, usar máscara? Não sei vocês. Eu tive alguns pacientes que eu precisei trabalhar dessensibilização do uso de máscara nas primeiras vezes para sair de casa. Até tive a oportunidade de apresentar um trabalhinho sobre isso na JTCC, que teve em setembro, né? Então, foi importante fazer essa dessensibilização. Eu acho que teve muita gente, sim, que aumentou muito a ansiedade, né? A questão que diziam, você não consegue respirar, você vai passar mal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, assim, isso aconteceu e a gente teve que aprender a conviver, né? Diante ainda desse cenário, aí a vida se fechou, né? Eu adoro essa imagem aqui, porque a gente, de certa forma, foi trancado no sentido assim, a gente não tem mais a mesma possibilidade de circulação por aí, seja terrestre, aérea, de que forma for. E por quê? Porque num primeiro momento era a tentativa, não, se a gente fizer isso daqui, pode ser que a gente faça com que o vírus diminua, né? Diminuam as pessoas contaminadas, a gente possa controlar. Com o passar do tempo, foram ocorrendo as necessidades, a gente precisou voltar a se utilizar, né? Mas ainda, muitas fronteiras estão fechadas, e acho que ainda vai permanecer assim por um tempo, e infelizmente acredito que nós, brasileiros, vamos ser penalizados por isso, porque nós não temos um comportamento de cuidado muito bom, ainda vivemos um negacionismo da pandemia, né? Então, acho que para a gente conseguir voltar a circular por aí, entrar e sair em outros lugares que a gente estava mais habituada, isso ainda vai demorar um pouquinho, né? Embora que, assim, hoje já os aeroportos estão funcionando mais, tem mais voo. Eu vou confessar para vocês que eu não sei, até se alguém souber e quiser me contar, me parece que em Porto de Galinhas não tem pandemia, porque nesse último mês eu estou sabendo, assim, de umas 4, 5 famílias que agora em dezembro, janeiro vão para lá. Eu falo, meu Deus, imagina depois que voltar, né? Não sei também se foi uma questão, porque a gente sabe que os lugares estão tentando se reerguer, fizeram pacotes, promoções muito baratas, né? Mas eu continuo achando que a gente precisa se cuidar. Não é a hora ainda da gente, dá vontade, gente, dá com toda certeza, morrendo de vontade, e não estou falando isso por inveja, que eles vão e eu não vou, porque é uma questão de escolha, né? Mas eu acho que algumas pessoas aí, assim, ainda não estão ponderando, né? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui, acho que ainda, sobre a máscara, que não conseguem nem ouvir, não conseguem ver nem ouvir usando máscara. Então, Natália, talvez seja interessante fazer um trabalho de dessensibilização com ela um pouquinho, sabe? Que isso diminui. Olá, ó, Rê. Oi, Rê. São José, né, fechou a cidade, só registrou o primeiro caso há uns 3 meses, mas a cidade é minúscula, então, mas aí é que a gente fala literalmente nisso, controle da pandemia, né, aqui no Paraná me parece também tem uma cidade que está fechada,
eu não vou lembrar o nome, porque aqui no Paraná a gente tem umas cidades com cada nome legal, né, Josi? Eu lembro que eu ri quando eu ouvi o nome da cidade, porque era engraçado, tá? Não teve... não sabia de Tomazina. Eu acho que eu ouvi esses dias que nós temos uma única cidade no Paraná mesmo que não teve nenhum caso. Só uma, entre os 399, né? 399 municípios que a gente tem, tá? Então, aí eu vou colocar essa imagem aqui e vocês podem remeter, respeitando as crenças e os credos de cada um, mas é que eu acho que essa imagem, ela deu também uma mexida com a gente depois de março, porque a gente viveu a Páscoa, e a Páscoa é um momento muito forte para, eu digo, todas as religiões, né, cada uma à sua maneira. Claro que o Papa aqui representa o cristianismo, mas vocês levem para as religiões de vocês, porque eu acho que todas viveram, né, aonde ele celebra a Páscoa sozinho, né. Essa daqui é uma imagem mais de perto, que eu fiz um recorte, mas essa é a imagem original, né. Então, assim, ainda que a gente não tem a oportunidade de ter conhecido, mas todo mundo já viu foto na internet, imagem, que essa é a Praça de São Pedro, e normalmente, principalmente na Páscoa, ela é entupida, né? Entupida literalmente, mesmo ali na frente, onde tem aqui os portões, ali ficam algumas pessoas nesse espaço aqui que tem uma credencial diferente, para cá um outro tipo, para cá, mas é socado de gente. Então, a gente passou a ver várias ações por aí, né? E não só a Páscoa em si, mas toda uma oração que ele fez, que é uma oração especial, né? Pedindo bênção para o mundo, né? Inclusive, os rabinos, os pastores luteranos, não que estiveram todos juntos, mas eles se uniram nesse momento de oração, cada um dos seus lugares, porque, enfim, né, era um momento que o mundo estava fechado, estava mais fechado em si mesmo. E essas imagens tocaram, mexeram a gente. E aí a gente passou a ver isso, né? Então aqui, a Torre Eiffel vazia, a Disney completamente vazia, a Times Square. Aí teve a situação do Andrea Bocelli cantar na Catedral de Milão vazia, né? Que também é uma catedral que, mesmo que seja de turista, gente, até porque é muito mais turista que entra até lá para conhecer a arquitetura e tudo mais, nunca ficou fechada por tanto tempo, né? Então a gente foi se deparando com todas essas mudanças, tudo isso foi acontecendo, né? Então, se a gente voltar, claro que eu não vou voltar todas as imagens para trás, mas se a gente for olhar lá atrás, a praia lotada, socada de gente, tudo isso, e aí, assim, todos esses espaços vazios, né? Aí começou uma coisa, o excesso de live na nossa cabeça, não foi, gente? Vivemos esse período também, né? Peguei algumas aqui, tá? Então, tudo começou com esse festival Fique em Casa, que começou nessa data, ia ter uma série de cantores cantando de 1 hora em cada uma, né? Aí depois teve 1000 lives de todos esses cantores e tantos outros. Não peguei de todos, desculpem-me se os ritmos de vocês não estiverem aí, porque teve para todos os gostos, todos os tipos, né? Então, no primeiro mês, lá em abril, a gente achou super legal, porque a gente viu um monte de show de casa, do sofá, né? Até pus a Ivete exatamente porque ela mexeu um pouco com isso, né? De que ela pode fazer um show de pijama, você pode ver um show de pijama e pode se divertir tanto quanto, né? Peguei essa imagem só, mas tinha que ela fez todo o enfeite com os brinquedos das filhas, né? Então,
um lado legal, começou uma desconstrução, a gente não precisa só de superproduções e etc. Quis pôr do Chitãozinho e Chororó porque virou até meme, né? Que uma boa live tinha que se cantar evidências, tinha que ter isso característico, né? E por aí a gente foi, gente. Imaginem a live que vocês quiseram, mas isso, por um lado, foi sobrecarregando a gente. Por quê? Porque parecia assim, nossa, mas tal hora tem live tal hora tem live tal, e a gente foi começando a ficar refém disso tudo, né? Não foi só no meio musical, eu dei um print aqui, né? Nós passamos, por um lado, foi muito legal, gente. Eu participei de palestras, de eventos com palestrantes estrangeiros, assim. Aliás, né, um parênteses, em março, antes da pandemia ser decretada, a última atividade que eu fiz, eu fui a São Paulo e eu participei de um evento que chamava Encontros com os Mestres, onde eu tive a oportunidade de ver o Larry, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele, né, conhecê-lo pessoalmente, e o Irismar. Foi a última coisa, foi sexta e sábado, mas já um evento super com restrições. Ele só veio para o Brasil dizendo assim, desde que ninguém me encoste. Eu tiro foto com vocês com uma mesa de distância, né? Então, ele se manteve, o hotel onde foi o evento também, já sem ar-condicionado, já existiam os protocolos de cuidado e etc. E depois eu tive a oportunidade de vê-lo falar outras vezes, inclusive semana passada, justamente graças ao formato online, né? Então teve o lado bom, que nós nos aproximamos muito mais de alguns autores que a gente admira, de algumas pessoas que a gente gosta, mas virou esse excesso. Aqui eu dei só um print para vocês, tá? Bem pesquisa de Google, então não tem critério nenhum meu aqui, ok? Vocês podem imaginar o evento que vocês quiserem, mas a gente também passou a ter um excesso de eventos na área da psicologia, né? E a gente vai tentar entender o que isso aconteceu com a gente. E a parte do trabalho em casa, então, gente, né? Acho que a Josi trouxe ali um pouquinho, aí tá algumas realidades, né? Como é que a gente conseguiu fazer ali, ó, Jo, até retrataram você, ó, colocando café em cima do computador. Verdade, ó o perigo. Né? Ou aqui embaixo mostrando também a história, a pessoa arrumada para cima, para baixo de pijama, de meia. Então, isso começou a ser desconstruído, muita gente no começo não vai dar certo. Hoje tem muitas empresas que a gente sabe que não vão voltar para o presencial com algumas atividades, porque deu muito certo, inclusive foi redução de custo, aumento de produtividade. Então, tem indicadores mostrando isso, né? Eu comento muito com os meus alunos, não sei o que vocês pensam por aí, não tenho, não estou falando em nome da instituição que eu trabalho, em nome de ninguém, mas eu percebo, por exemplo, no currículo de psicologia, que supervisão é uma coisa que funciona muito bem à distância e fica muito mais produtivo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, para encaixar o horário de todo mundo, tem alguém que vai naquele dia para a faculdade só para supervisão. Então, faz todo o deslocamento e tudo mais só para fazer essa atividade. Então, pode ser algo que também se modifique nos currículos de psicologia. Entendam bem, pode ser, não existe nada publicado, não existe nada sobre isso, nada de nada, né? Mas a gente teve que se adaptar. Alguém escreveu, a Natália, preenchi a maior parte da minha carga horária do meu curso com eventos online, ó, já cumpriu atividades complementares aí por um bom período, né, Natália? Depois dá para investir em outras coisas, mas a gente ficou sobrecarregado também, ficou cansado disso tudo, né? E aí, eu gosto muito dessa imagem, porque a gente estava... Exatamente, Renata. Para quem viaja, facilita bastante. Quase não consegui.
Então, exatamente, foi isso que acabou acontecendo. Era tanta coisa, tanto excesso de estímulo, que a gente começou a fazer evitação, e a gente começou a não se sentir bem, né? E aí eu gosto dessa imagem, porque a nossa vida virou mais ou menos isso, né? Para a gente trabalhar, a gente começou a ter 1000 recursos. Eu teve um dia que o Felipe me deu uma bronca, porque eu estava com o meu computador aberto, com o celular, com o tablet, e ainda, até isso nós adquirimos, né? Porque quando você vai atender o paciente que precisa ser pelo celular, gente, eu não consigo ficar 50 minutos segurando o celular. Sou bem sincera para vocês, né? Então, não só a nossa estratégia de trabalho mudou, passou a ser remoto, finalmente a gente teve a oportunidade de fazer isso, mas a gente também teve que se instrumentalizar de forma diferente para a gente conseguir entregar um bom trabalho, né? Que não é simplesmente o que eu fazia lá, agora eu faço aqui. Não, a gente precisa, né? Até como eu falei, achei um cuidado super bacana da sua equipe. Quer que a gente passe para você conseguir ver o pessoal, mas até isso eu aprendi a fazer, né? Como separar a tela e como conseguir ver todo mundo. Mas não foi assim. Eu acho que se conversar com os meus alunos das primeiras semanas de aula e conversar com os alunos de agora, por quê? Porque a gente foi aprendendo, foi se reinventando, foi aprendendo a lidar com frustrações, né? Porque nem tudo funciona assim bonitinho. Daí um liga, outro não liga, vai, não vai. Na hora de atender a internet cai, não é isso? Esse acho que é o principal calcanhar. E a quantidade de vezes que acabou a luz esse ano, gente? Né? E aí teve um dia, literalmente, que eu finalizei uma aula no escuro, porque eu estava no final de um conteúdo e eu conseguia acessar pelo celular, tinha internet pelo celular, mas eu não tinha luz. Mas aí, conversando com a turma, a gente preferiu para não deixar para depois. Então, tudo isso aconteceu no meio desse nosso caminho, né? Os vizinhos fazendo obra, com certeza. Nossa Senhora, isso foi, né, e tem sido o desafio. E aí a gente viveu a fase também lá, isso mais ou menos em maio, abril, do excesso de informações, né? Começou muita informação para a gente, informações algumas verdadeiras, outras desencontradas, outras sensacionalistas, também, gente, é um print ao acaso, tá? Vocês vão dizer assim, nossa, só 700 mortes, é porque esse print eu reaproveitei, não fiz um print atual. Esses números são muito maiores, mas era lá dessa época justamente o que estava acontecendo nesse momento, né? Então, assim, as famílias, né, todas em casa, e eu gostei muito, gente, quando eu procurei por imagens de família vivendo em casa na pandemia. E normalmente a internet, a gente acha que ela captura só as imagens legais, né? Eu gostei que ela trouxe essa daqui, ó, uma família grande em casa pequena, né? Como que eles estavam fazendo para se isolar com uma pessoa que ficasse doente, né? Como que as mães, que são chefes de família, como que elas têm feito ou fizeram para se sustentar. Então, a gente pode dizer que, ao mesmo tempo, esse momento todo, ele começou a se preocupar e mostrar outras realidades, mas também continuou mostrando aqui para a gente realidades como essa daqui, né? Todo mundo em casa, mas cada um no seu eletrônico. E isso também acaba trazendo reações para a gente, entendendo o que a gente sente ou a forma de que cada um está dando conta ou deu conta desse momento, né? Alguns se arriscaram na cozinha nesse tempo todo aí, né? Muita gente se desenvolveu pratos, etc. Não foi o meu caso, né? Mas a gente sabe, tem aí relatos de muitas pessoas fazendo isso e etc. Claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa aí,
uma foto pousada mesmo, então, claro que parece uma cozinha toda perfeitinha, um casal em felicidade e harmonia, não foi sempre assim, né? Ai, que saco, tem que cozinhar de novo. Acho que muitos de nós passamos por esse momento, principalmente aquelas, né, aquelas e aqueles que passavam muito tempo fora de casa, né? E a parte da atividade física, né, que a gente teve que aprender a transformar também e fazer, num primeiro momento, naquela quarentena mais rigorosa dentro de casa mesmo, né, e aí começaram a surgir também 1000 lives sobre isso, teve o lado bom, ficou muito mais acessível, vários profissionais, mas também o excesso e aquela obrigatoriedade de eu preciso fazer atividade física o tempo todo, eu não tenho espaço, como que eu vou fazer, né? Aí aqui, né, por um lado, e a gente tem que ver que enquanto órgãos, né, regulamentadores para a nossa profissão, algumas coisas avançaram nesse momento, nós tivemos uma autorização mais fácil para esse tipo de trabalho remoto, atendimento e etc., tanto que o projeto que vocês fazem tem isso, vamos dizer assim, de benefício, atinge muito mais pessoas. Nós, com os nossos estágios, estamos atendendo pessoas fora de Curitiba, e isso é legal, porque a gente está atingindo cidades onde não tem serviço escola, então, né, acaba sendo bacana nesse sentido, mas a gente também, por um tempo, ficou muito perdido. Eu acho que levou um tempo para a gente receber as orientações, o que poderia ser feito, o que não, como tudo na vida ficou no stand-by, e isso gerou, saiu de imediato que a gente poderia atender os profissionais, mas os estágios ficaram suspensos. Então, isso gerou nos alunos uma série de emoções, uma série de questões, né, que a gente precisou olhar para tudo isso e até ter um pouco de cuidado com eles e desenvolver atividades diferentes também do que seriam as tradicionais, até para entender, né? Então, assim, depois que as coisas começaram, não, vamos por aqui, vamos por ali, e algumas pessoas ainda defendendo que a psicologia só funciona no presencial, isso foi me causando reações, porque as pessoas estavam em sofrimento, as pessoas estão em sofrimento, e o juramento que a gente faz enquanto psicólogo é de estar a serviço, né, é de ajudar a essas pessoas, né. Aqui, não que a gente vai ler, mas a gente teve o excesso de informações, como se proteger, e toda hora, gente, porque aonde você ligava, aonde você liga, aparece não necessariamente do Ministério da Saúde, mas de cidade, de qualquer coisa, assim, e eu não consigo entender como que as pessoas ainda não se cuidam. Parece que, assim, se a gente fala que em outros momentos não houve campanhas de cuidado, né, como se proteger, como fala ali, nesse momento a gente teve. Isso é uma das coisas que a gente não pode falar, mas as pessoas não fizeram a adesão, né? E isso também foi mexendo com elas, com a gente, como profissional. Começaram a sair documentos para a gente conversar, para a gente trabalhar sobre isolamento social, o que a gente fazer com as crianças, né? Eu vejo, gente, que a psicologia, independente do tempo que nós ficamos em stand-by, como eu costumo dizer, nós trabalhamos muito esse ano. Eu acho que nós nunca fomos tão produtivos em termos de materiais psicoeducativos, em termos de trabalho de orientação, não só da psicoterapia convencional, que era algo que a gente sempre discutiu, mas a gente fez muita coisa, né? E ao mesmo tempo a gente se exigiu muito dentro de tudo isso, né? Tá? Aí, aqui mais uma imagem de medidas de proteção, de regras, de materiais psicoeducativos. E aí, a gente está nesse processo agora, né? Tanto tempo depois.
alguns ainda trabalhando completamente em casa, como é o meu caso, alguns oscilando, né, tendo que trabalhar já de volta em alguns ambientes. Aí vocês falam, nossa, parece uma casa. Não, essa é uma imagem de uma empresa, mas é uma empresa de publicidade, onde existe esse ambiente mais descontraído, que lembra uma casa, enfim, né, e as pessoas tendo que aprender a trabalhar de máscara, né. O meu marido, no tipo de atendimento que ele faz, uma parte ele sempre continuou fazendo presencial, e assim, sempre quando ele vai para casa de repouso, é uma casa de idosos, ele chega todo marcado, porque eles têm que usar 2 máscaras, mais a face shield, mais todos os equipamentos, né? Então, essa é a nossa realidade. Nós oscilamos hoje, pessoas que trabalham presencial com pessoas que estão online. E até uma situação interessante, essa semana, antes de mudar aqui, eu recebi um pedido, uma solicitação de uma pessoa para horário, e eu expliquei que eu não tinha mais horário. Normalmente, depois de novembro, eu não aceito casos novos, né, mas não tem a ver com isso, realmente não tem horário. E aí eu expliquei para a pessoa me respondeu assim, que eu não tinha, que só depois que eu voltasse meados de janeiro, a pessoa me respondeu assim, mas nem online? Aí eu só escrevi embaixo assim, eu só tenho trabalhado online. Então, as pessoas estão com essa dificuldade de entender que, assim, a gente está trabalhando online, mas a gente tem horário de trabalho, a gente não trabalha da meia-noite à meia-noite, né? A gente come, a gente toma banho, a gente tenta curtir a família, tenta viver um pouquinho dentro desse novo universo, né? Então, a importância disso, da gente conseguir dar esses limites. E a parte das compras online, então, gente, como é que ficou nesse período todo, né? Porque o que teve de promoção, de facilidade, de frete grátis, hoje, inclusive, a gente está na tal da Black Friday. Pelo que eu vi de Black Friday pra gente, não tem muita coisa, não. Pelo menos na minha percepção. Acho que tiveram outras promoções ao longo do ano mais interessante que hoje. Mas a gente começou a ter também pessoas que passaram a comprar mais do que poderiam, até por não entender o que elas estavam sentindo, né? O que estava acontecendo com elas. Acho que a gente, os cupons do Burger King para hoje, é verdade, né, João? Eles fizeram uma promoção bem interessante. Talvez nós, aqui da área da psico, que a gente possa ter exagerado um pouquinho, e nisso eu me coloco, na questão dos livros, né? Como teve promoção de livro esse ano, né? Eu tenho aqui, acho que 2 pilhas de livro para ler, né? Então, a gente se aproveitou, com toda certeza. Então, preveja, nós aqui é uma das coisas, mas pode ser outra coisa. Mariana colocou que também já comprou vários aí. Ó, Amazon, tudo, né? Então, assim, nós também, veja, e talvez alguns deles muito legais, claro que ler é uma delícia, gente, eu super incentivo, mas talvez a gente tenha extrapolado em alguns momentos. Alguns não precisavam ser agora, né? Alguns poderiam esperar para depois, mas isso tudo foram sinais de como a gente foi vivendo com as nossas emoções, aonde a gente foi tentando justificar comportamentos que a gente teve de acordo, porque não posso sentir isso, então vou tentar aliviar, né? A Marcela por 3 anos, e daqui a pouco você vai ver que é 6, 9, Marcela, é sempre progressão geométrica. A gente pode dizer que não gosta da matemática, mas essa é a realidade, né? Então, olha só, gente, aí, né, aqui, voltando à questão do trabalho aí para os campos que já estão trabalhando fora, isso, você não pode sair ou entrar aqui se você não estiver devidamente mascarado, né? E quantas pessoas tentando, como a gente já falou, mudar isso. E o mundo
essa imagem, para mim, ela é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela é muito significativa, né? Por quê? Porque é mais ou menos isso, nós estamos precisando cuidar do mundo e cuidar da gente mesmo, né? E, claro, aqui no Brasil nós não chegamos a usar esse tipo de máscara, nem nada, e etc., mas é uma imagem simbólica, é uma imagem de arquivo, não é real, não é de nenhum lugar, mas mais ou menos isso. Se a gente não cuidar, se a gente não rever alguns comportamentos e etc., a gente vai continuar tendo reações emocionais que a gente diz que a gente não entende, que a gente não sabe, né? Então, aqui também passou o excesso de reunião, pus um meeting, mas o que vocês quiserem, não foi só live, reunião, né? Tanto que o que eu acho mais legal aqui, os memes sobre isso, tenho medo de ir na madrugada na cozinha encontrar um link de reunião, porque como a gente passou a receber, né? Achei o máximo essa que eles fizeram com o Chico ali, dessa icônica capa dele, dia livre de reuniões online, tem reunião marcada, né? E esse daqui, gente, que eles colocaram o Alpatino, né? Mas o Al com gel, né? Então, brincadeiras aí, mas isso passou a fazer parte da nossa vida, os excessos de reunião, o excesso de álcool em gel, os excessos de tudo. E como é que a gente ficou no meio disso tudo, né? Aqui é um outro meme, pegaram o Darwin, né? Porque o Darwin, eu acho que a frase do Darwin nunca foi tão atual, né? Que as espécies mais adaptadas são aquelas que sobreviverão. Seleção natural, exatamente, João. E aí eles fizeram um meme. Quem não quiser fazer a quarentena, tudo bem. E se a gente pensar, é mais ou menos isso que está acontecendo. Só que, assim, o que isso gera na gente quando a gente lê? Num primeiro momento é engraçado, mas eu, quando leio depois 2, 3 vezes, isso me incomodou, gente. Porque, assim, eu estou dizendo mais ou menos assim, tudo bem, mas olha, você está assinando a sua sentença. O que vai acontecer com você, né? Como vai ser. E que medo, né? Eu não tenho essa coragem de dizer eu não vou fazer mais quarentena, eu não vou me cuidar, até porque meus pais são do grupo de risco, eu, de certa forma, também, por questões de saúde que eu já tive no passado. Eu não quero correr o risco, eu não tenho esse pensamento de vamos pegar e pagar para ver o que dá. Eu acho isso muito irresponsável, inclusive, né? E aí a gente está nesse equilíbrio, que aí acabamos a sessão de imagens, tá, gente? Fiquem tranquilos. O que fazer? O que eu sinto no meio de tudo isso? E o que as regras, o que a sociedade, o que as legislações, seja de que nível de empresa, familiares, sociais, tudo isso dizem pra gente, né? Adoro esse bonequinho. Será que a gente consegue estar ali bem no meio e estar equilibrado no meio disso tudo? Agora a gente chegou na parte que eu queria que vocês, se possível, participassem um pouquinho mais, né? Cansei vocês com as imagens, essa é a imagem final para dizer assim, mas antes de vocês ficarem cansados, como que vocês se sentem no meio disso tudo que eu trouxe, que eu, talvez para alguns eu relembrei, para outros eu tentei fazer entrar em contato um pouco mais. O que vocês sentiram ao ver algumas dessas imagens, essas coisas? O que vocês estão sentindo agora? Aninha, eu sinto coisas bem dialéticas, assim, ao mesmo tempo que eu sinto que
que a gente se superou, sabe? Que a gente fez muita coisa, aprendeu muito os comportamentos, desenvolveu, né? Uhum. Mas eu também sinto que isso que você trouxe muito do exagero, do cansaço extremo, né? De ficar tentando lidar com essas emoções o tempo inteiro e não olhar para si, né? Você Sabe, consegue nomear emoção que você sente? medo, eu acho que o medo está sempre presente. Acho que muito assim também raiva, né? De estar passando por tudo isso. E mais, gente? Quem mais pode colocar aí? A Natália ia falar. Eu vou falar. Bom, o meu foi uma quebra de expectativa enorme, né, esse ano. Porque eu fiquei 2 anos fazendo cursinho para entrar na faculdade, aí quando eu entrei, fiquei exatamente 2 semanas tendo aula, e daí eu não sou de Londrina, e daí tive que voltar para minha cidade. Aí, tipo, vem muitas preocupações também, né? Porque eu tive que deixar todas as minhas coisas aí em Londrina, tô pagando aluguel 100 anos no apartamento. Mas depois não acabou fechando ele, Natália? Então, o meu problema é que a minha cidade fica 5 horas de Londrina, então não tem nem como trazer minhas coisas. Entendi. E daí eu fico nessa angústia, tipo, eu vou vender tudo, só que depois eu vou ter que comprar tudo, e aonde que eu vou deixar minhas coisas? E fica tudo nisso. E também adaptação, assim, né? Hoje eu tô muito cansada nesse período, mas eu também fico receosa, assim, né? Porque eu nunca tive prova da faculdade no presencial e tal, então eu não sei nem o que é isso, né? E daí, imaginando, nossa, agora no EAD tá, tipo, tranquilo, porque o professor só tá dando trabalho e tal, será que quando chegar no presencial acho que eu vou ficar na merda, assim, literalmente, eu fico pensando, meu Deus, fica nessa ansiedade, né, tipo, pensando, como que vai ser mais difícil. Ansiedade se mistura todos esses três, tá? Pois E às vezes até um pouquinho disso. É difícil, né? Ansiedade seria a emoção que você diria que é o que você sente? Mas ansiedade e preocupação, muita preocupação. E às vezes eu fico muito nervosa, porque eu vejo pessoas que estão muito próximas a mim, que, tipo, parece que não tá vivendo uma realidade paralela, né, do Covid, tipo, não segue direito as coisas, nossa, e aí eu fico nervosa, Mais alguém consegue identificar, dizer, partilhar com a gente como se sente no meio disso tudo? Eu acho que... Pode falar. Quer falar, Marcela? Pode falar. Eu não vou abrir a câmera, porque se eu abro a câmera, ele trava tudo aqui, tá? Sem problema, pode falar, Ana. Eu fiquei pensando, assim, que esse ano, acho que foi o ano, assim, que a gente mais ficou em contato com o que a gente sentia, mesmo sem entender e sem saber o que fazer com esses sentimentos. Porque o tempo todo as conversas eram baseadas assim, nossa, eu tô cansado, nossa, tá horrível ficar assim, nossa, esse isolamento tá me matando, nossa, tô muito ansiosa. Então, acho que o tempo todo, ainda mais a gente que tem muito amigo que é da mesma área, né, psicólogo, então a gente sempre estava falando de como estava se sentindo, mesmo que a gente não soubesse o que fazer com isso, né? E acho que talvez estar em contato com tudo isso que a gente sentiu, perceber mais, também trouxe uma exaustão maior agora no fim do ano. Porque tá todo mundo muito exausto, todo mundo que eu converso. Lógico que não só por isso, né? Mas por toda a trajetória desse ano, né? Tá todo mundo muito cansado. E é assim que eu me sinto também, cansada. Ok, obrigada, Ana. Quiser falar, Marcela, agora?
Bom, eu acho que o cansaço, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo está descrevendo, então acho que hoje é o que eu mais tenho sentido, porque eu concordo com a Ana Paula quando ela fala que foi o ano, acho que talvez que a gente mais entrou em contato com o que a gente está sentindo, né? Eu tive essa percepção que às vezes também na correria do dia a dia a gente não estava parando para perceber essas emoções, o que a gente estava sentindo. E acho que durante essa parada que tivemos mais no começo, né, que todo mundo deu até uma certa parada nas atividades, também foi um momento de rever, perceber que algumas coisas não estavam tão boas, que seria necessário um autocuidado aí em alguns aspectos para que a gente conseguisse terminar esse ano, sobreviver esse ano, né? Mas eu acho que hoje é o cansaço, com certeza. Uhum. E consegue nomear a emoção, Marcela? Para mim, eu percebo, acho que a ansiedade, né? Ela é o principal fator aí desse cansaço, que por um lado ela faz, um lado muito bom da ansiedade, ela faz com que nós sejamos mais produtivos, então ela faz que a gente se mantenha ativo, mas depois de um certo ponto, ela acaba trazendo essa exaustão, esse excesso de preocupação, a gente está sempre com a cabeça acelerada no futuro, até com algumas catastrofizações aí, né? Então, eu acho que também esse hiperfoco no que nós estamos sentindo também, de uma certa forma, então acho que é ansiedade. Uhum. Ok. Tem mais alguém? Vocês viram que eu mudei de perguntas e eu vou mudando porque é mais para a gente ir refletindo, tá? Olá, Renata. Meu sentimento sempre foi de confiança, reconhecer que nem tudo eu posso controlar, como o comportamento do outro, e saber que eu estava fazendo tudo o que eu podia. Isso não me fez livrar do cansaço, da ansiedade, da preocupação e dos surtos. Tá. Ok, você acabou colocando ali as emoções, ansiedade, preocupação, né? O que eu queria colocar, gente? Vocês precisam entrar em contato. Está feliz por tudo que conquistou, que concluiu. Muitos de vocês responderam muito mais como vocês reagiram ao que aconteceu, mas não em si as emoções. Faltou a nojinho aqui que eu não mostrei para vocês. Não as emoções. Nós estamos muito acostumados a nomear, a descrever, principalmente porque existe essa confusão entre sentimento e emoção, né? O sentimento é a expressão da emoção, mas a gente não entra em contato com a emoção, principalmente com as emoções básicas, né? Que aqui eu tentei trazer, que é do filme, acredito que todo mundo viu. Quem não viu, pode aproveitar e ver que tem no YouTube, de graça, o Divertidamente, né? E esse é o nosso problema. A gente precisa entrar em contato com a emoção. Então, é importante esse exercício que vocês começaram a fazer aqui, a colocar e etc., o que eu fui provocando em vocês, mas é importante vocês, tá bom, é isso que eu tô sentindo, e se eu for nomear isso através de uma emoção, como é que eu nomeio, tá? Porque isso faz parte, antes da gente dizer que a gente teve ou não regulação emocional, que isso ficou desregulado, que isso ficou intenso, que essa apareceu mais ou apareceu menos, eu preciso entender o que eu estou sentindo, né? E sim, ó, vamos aproveitar ali até a última frase da Renata. Hoje eu estou feliz, alegre, né? Talvez fosse a resposta dela já para essa pergunta, né? Eu confesso para vocês, assim, eu não consigo descrever, eu estou, falando de mim também, para não dizer que eu estou só falando de vocês, eu estou entre essas duas. Alguns momentos muito bem, mas alguns momentos muito tristes, justamente porque a gente ainda olha para como as pessoas estão lidando com tudo isso e um certo descaso, né? Então, eu oscilo
muito, isso não me torna bipolar, porque eu estou falando de emoções. E isso, entre emoções, gente, nós podemos ter, aqui eu estou só com as básicas, que é o que a gente tem, né, melhor retratado para a gente trabalhar em termos de instrumento, mas daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho. Claro que a gente tem as emoções secundárias, até a ansiedade, como eu mostrei para vocês, que é um conjunto, e isso é o mais complicado, porque a gente precisa aprender a reconhecer que antes da ansiedade ser um problema, ser um transtorno, ela é uma emoção super importante para o ser humano, assim como o medo, porque elas são protetivas, né? Então, e é interessante, gente, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a primeira pessoa a falar, a estudar sobre emoções e a tentar explicar sobre elas foi o Darwin. Curioso, né? Então, assim, materiais, né, sobre isso a gente encontra. Claro que ele não escreveu do ponto de vista da psicologia, mas explicando muito isso da influência que o medo e a ansiedade têm no ser humano e o quanto isso também pode ser protetivo ou prejudicial. Só que nem sempre as pessoas entendem a ansiedade como uma emoção. Ela é vista sempre como um problema, né, ou como um transtorno. E aí a gente já vai tentando diagnosticar, né? A Natália respondeu que hoje ela está contente com as coisas que fez, estar mais próximo da família, não precisou ficar tanto tempo longe, né, Natália? Deu para ficar, então. Eu confesso para vocês, gente, eu trabalhei 2 meses da casa dos meus pais. Meus pais moram no litoral hoje, estão aposentados, moram lá. Não sei nem se eu te contei isso, Josi. Então foram 2 meses, assim, muito gostoso. Não que eu fiquei indo à praia, porque eu nem saí, né, de casa, de tanto trabalho. Mas só o fato de estar lá, de ter comidinha da mãe, enfim, né? Então, foram coisas que também a pandemia permitiu, que em outros momentos eu não poderia fazer isso, né? Então, assim, mas é importante a gente descrever, reconhecer, né? E aí, por isso, eu volto, que isso foi algo que eu percebi, eu sei o que eu sinto, a maior parte de nós, às vezes, não sabe dizer isso. E aí vocês vão dizer assim, o que eu faço para aprender sobre isso? Ó, vai lá a primeira dica. Não sei se vocês conhecem, mas tem esse livrinho que se chama Emocionário. Tem esse, tem um outro também da Sextante, que é mais não, é Sextante Companhia das Letras. É mais simplesinho. Mas esse daqui é muito legal, não só por ele ser todo ilustrado, mas porque ele conta, teoricamente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês e que eu transformei aqui em outro formato de expressão, mas como as emoções a gente pode aprender e como elas podem influenciar na nossa vida. Então, o fato é, gente, que às vezes a gente sabe muita técnica, muita estratégia, e aí aqui a gente mistura um pouco com FAP, com ACT, né? Principalmente FAP, que fala assim, eu tenho que identificar quais são os meus CRBs também para poder ajudar melhor o cliente. Então, assim, eu sei o que eu sinto, às vezes eu forço a pessoa a entender o que ela sente, mas eu, como terapeuta, na minha vida, como é que eu tenho feito esse processo? Então, é necessário que vocês vão atrás, que vocês vão estudar, que vocês vão saber sobre isso, para você, não que vocês tenham que dizer para o cliente o que vocês sentem, mas vocês vão perceber que quando vocês reconhecem, porque eu faço muito isso, viu, gente? Eu chego para os meus alunos, chega no virtual, no presencial, em supervisão, e eu costumo falar, hoje eu não estou bem, hoje eu estou preocupada, não é com vocês, mas não estou bem. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar bem com eles ou que eles vão perder a credibilidade em mim. Nós falamos muito sobre ansiedade esse semestre em quase todas as aulas, né?
Senti uma tristeza muito grande quando eu fechei meu consultório em março e eu não voltei lá ainda. E não tenho vergonha de contar sobre isso. Isso não nos torna... numa dessas formações que eu fiz ainda há uns 15 dias, foi muito bacana uma analogia que uma pessoa que participou fez, e eu falei que interessante, nunca tinha pensado assim, né? Esse ano, ele fez a gente perceber que nós somos impotentes para algumas coisas, mas a gente expressar as nossas emoções não diz que a gente é incompetente. Impotente é uma coisa, e eu concordo. Incompetente é outro, só que a gente associa. Se eu falar sobre o que eu estou sentindo, que respeito eu vou ter do outro? Vou ter o respeito que às vezes eu não estou bem, né? Hoje de manhã mesmo, eu tinha programado usar uma outra blusa. E acho que eu estava ansiosa, agitada, fui tomar café e eu sujei a blusa. Isso me fez atrasar e entrar para o atendimento que eu tinha antes de vocês. É uma paciente que eu tenho vínculo, tudo. E eu entrei de cara, falei para ela, fulana, desculpa me atrasar, ela imagina. Eu falei, não, eu tive que trocar de blusa, porque eu estava pronta, fui tomar café e derrubei. A gente riu, ainda aproveitou disso, né? Porque ela conseguiu e colocar assim, nossa, e a gente foi trabalhando conteúdos dela. Então, veja, isso faz com que ela não me respeite de forma alguma. Eu não estou contando da minha intimidade, mas eu estou contando de coisas que acontecem com todo mundo, gente. Quem nunca se sujou saindo de casa? A vantagem é que agora eu estava em casa, foi rapidinho, só tirei uma e coloquei outra, né? Mas a gente às vezes acha que a gente não pode assumir para o outro. Não pode dizer, agora eu não estou afim de falar com você. Me deixa, é agora, não é para sempre, mas eu preciso desse tempo, né? Então, identificar o que a gente sente. Esse é um exercício e é algo que vocês precisam, né, aprender. Porque daí eu entendo melhor o que os outros sentem. Porque senão eu começo a nomear no outro o que ele está sentindo, mas eu sei que a gente não tem... Mas como é será que é sentir raiva? Porque, por exemplo, gente, a raiva é uma emoção que ela é muito vista negativamente, principalmente para as crianças, muitas vezes é ensinado assim, você não pode sentir raiva. Não, a criança pode e deve. A raiva, ela é muito boa e protetiva, só que ela precisa ser expressa, porque, inclusive, tem muitos estudos mostrando, a gente tem até um instrumento que mensura a expressão da raiva, né? A raiva para dentro e a raiva para fora. E está comprovado cientificamente que a raiva para dentro adoece. Então, assim, claro, vamos supor aqui, de repente fiquei com muita raiva da Natália, né? Claro que eu não vou chegar aqui na frente de todo mundo e expressar a minha raiva por ela, né? Expressar a raiva, eu não tenho que chegar para a pessoa e desqualificá-la. Mas sabe como que a gente faz controle de raiva, gente? Uma das atividades, fazendo atividade física de alto impacto. Então, às vezes, até limpar a casa pode ser uma coisa para você aliviar a raiva. Gritar na hora de tomar banho, cantar. E claro que dependendo da situação, depois que passou, lavar a panela. Olha, Renata, no meu caso, eu acho que eu vou ficar com mais raiva, tá? Para mim não vai ajudar, mas funcionando pode ser, né? Mas são atividades operacionais que eu quero dizer para vocês, mas a gente precisa sentir raiva, sim, né? Eu sinto raiva das pessoas que não estão se cuidando, e eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, não quer dizer que eu saia por aí xingando elas, ou publicando 1000 coisas na internet, até porque essas pessoas, gente, elas não querem entender. Então, eu escolho
outras formas de expressar a minha raiva, a raiva que eu sinto, né? Claro que eu preciso tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado, porque o que a gente acaba fazendo? A gente expressa a raiva em quem está mais perto da gente. E isso daí, às vezes, não é saudável também, né? Mas sentir raiva não é um problema, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria que vocês levassem, porque a cultura coloca muito para isso. Assim como ficar triste também não. E ficar triste não quer dizer que eu estou depressivo e que eu, logo na sequência, vou ter pensamentos do tipo suicida. Existe muitas pessoas que chegam nesse ponto, tem, sim, gente, eu não estou dizendo que não, mas eu acho que tem muita gente que fica nesse, Emérito, eu não posso sentir isso, não pode, se eu ficar triste eu vou ficar depressiva. Quem assistiu o filme vai lembrar que a alegria e a tristeza, elas precisam andar juntas. Quando porque a alegria em excesso também é euforia. Por isso que nós andamos comprando tanto na pandemia. Foram os momentos que nós ficamos eufóricos. E que a gente, para uma forma de aliviar isso, vamos lá e compramos, tá? Então, assim como quando a tristeza começava a ficar muito alta, no desenho, né, a alegria quase coloca tudo a perder. Então, ela precisou da tristeza. Uma precisa da outra. Veja, gente, isso é real. Na nossa vida também acontece isso. E, no entanto, às vezes a gente ensina, às vezes a gente até coloca para as pessoas que tem que ter, principalmente nesse momento de pandemia, que tem que encarar de forma positiva, que tem que tudo tá bem, que da bola para frente. Não, eu tô com medo, tô assustada, eu não sei como vai acontecer. Eu acho que nunca a gente viveu um período tão grande, gente, aonde o medo, ele não é criado pela nossa cabeça. Ele é um medo real, tá? O perigo, ele é real. Embora a gente não veja o vírus, mas a gente sabe que ele existe. E a gente está vendo o que ele faz com pessoas próximas ou não tão próximas, tá? Ok? Então, vejam, reconhecer isso é bem importante, né? Aqui, gente, trago um dado, né? Essa é uma consultoria bem importante no mundo e que ela acaba norteando todas como vão ser as profissões do futuro. Normalmente, o pessoal lá do Fórum de Davos usa dados dessa consultoria. E eles fizeram uma projeção que até 2030 nós vamos precisar mais de aprendizagens cognitivas complexas. Essa previsão eles fizeram no começo do ano, né? Então, assim, eu fico pensando, será que nós já não atingimos isso? Porque, tivemos que aprender da aula online, atender online, entender de plataforma para atendimento online, tudo online, editar vídeo, subir vídeo, desce vídeo, tira, posta, enfim, né? Emocionais, tá? Digitais, né? E a nossa capacidade de se adaptar. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse ano. Portanto, o que acontece? A gente precisa cuidar das nossas emoções, pois ela vai ser o grande diferencial nos próximos anos. Então, se eu quero ser um bom profissional, eu vou ter que olhar para tudo isso, né? Aqui, rapidamente, gente, eu não vou ficar passando por conceitos de emoções, mas para mostrar, né, que eu fundamentei tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou trazendo, não é coisa criada da minha cabeça, nem nada. Então, o quanto as emoções, elas são importantes para a psicologia, e por isso a confusão, porque elas têm elementos tanto fisiológicos quanto cognitivos, né? Então, a gente, para saber nomear, precisa reconhecer tudo isso, tá? E aí, aqui não estou errada, tem gente que vai dizer assim, nossa, citação de 2021, olha a pressa dela. Não, é porque esse é exatamente a última vez que eu tive a oportunidade de participar com o Lerry, semana passada. Ele acabou de lançar esse livro e saiu meio que em paralelo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Não acredite em tudo que você sente.
É um livro muito prático, tem algumas atividades aqui não completamente iguais a essa que eu coloquei para vocês, mas parecida, né? E é justamente, ó, Jô, é um livro todo cheio de atividade. Ele tem teoria, mas ele tem muita parte prática, e o que é legal, no site da Artmed a gente consegue baixar como professor todas essas atividades em PDF para a gente daí repassar, reproduzir, que já facilita um monte, né? A gente não precisa ficar fazendo cópia, tal, tem o PDF para mandar. Isso é uma facilidade dos tempos modernos, né? Mas uma coisa que o Lerre traz, que eu acho muito legal, que, veja, a emoção, ela tem diversos componentes, ela tem sensações, ela tem crenças, né, do que a gente acredita, ela tem objetivos, ela tem comportamentos e ela tem tendências interpessoais, né? Então, veja, não é tão simples, não é tão banal quanto a gente fala. Então, por isso que entender as emoções vem antes da gente entender o que é a regulação emocional, tá? Porque eu acho que a gente tem hoje bastante teoria, e até o que vem, né, aqui, ó. Então, por que ainda? Porque as nossas emoções, elas vão nos alertar e apontar que necessidade que a gente tem, os significados que a gente está atribuindo a isso. As emoções intensas, tanto as negativas quanto as positivas, porque tem essa classificação, né, emoções positivas e negativas. Então, por exemplo, alegria, amor, felicidade são positivas, e aí medo, tristeza, raiva, nojo são consideradas negativas, mas a gente precisa de todas elas, e ao mesmo tempo, elas podem nos ajudar em frente ou elas podem nos enganar, né? A gente pode passar a ter reações que não são legais do ponto de vista, assim, acaba o medo. O medo, ele pode nos enganar. Por quê? Porque, assim, claro que é importante nesse momento eu sentir medo, mas eu não posso deixar de sair de casa quando eu preciso. Eu preciso sair com os devidos cuidados. Isso é importante, tá? Porque senão ela pode nos enganar e a gente pode desenvolver, sim, uma psicopatologia, né? E as estratégias para conviver com as emoções, elas podem melhorar ou agravar os problemas, porque é isso que eu estou falando. Se a gente incentiva essa questão de que não, agora todo mundo, você tem que ter medo, você não pode falar com ninguém, você não pode... E nananana, daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade que vai estar toda adoecida por conta da questão do medo, né? E as emoções, elas são ambivalentes, gente. Então, ao mesmo tempo que sentir alegria é legal, a gente precisa cuidar com ela. Porque ela pode nos colocar em maus lençóis e tudo mais, né? Agora que eu vi que a Natália escreveu outra coisa, desculpa ali, Natália, eu não tinha visto, tá? E aqui, gente, isso que eu estava falando e explicando para vocês. Então, existem muitas formas da gente classificar as emoções, né? Essa é a classificação do Plutchik. Aqui, ó, a gente está com as emoções aqui no meio. Essas são no meio, não bem no meio. Tem a lateral, a intermediária, porque o meio é esse, né? Mas aqui está entre a de fora e bem o centro. Seriam as relações aqui dessas emoções que eu estou dizendo mais básicas e que vocês estão vendo aqui até antecipação, irritação é o que ele chama de raiva, e surpresa, né? A gente não tem uma forma única de classificar as emoções. Do ponto de vista hoje técnico, essa é uma classificação que tem sido bastante usada por diferentes áreas do conhecimento. Mas sim, a gente costuma usar as 5 básicas, né? E aqui não tenho a representação do amor, mas o amor significa o equilíbrio entre essas emoções, ou seja, eu preciso de todas elas para que ele aconteça enquanto emoção, tá? E aí, veja que ele tem aqui esse modelo mostrando em 3 dimensões. Por quê? Porque ele fala que conforme você roda,
Aí é o que você desenvolve, as emoções secundárias, as emoções secundárias, que são essas aqui, ou essas aqui, que é quando eu misturo. Então, de repente, quando eu misturo aborrecimento com irritação, eu tenho ira. Quando eu misturo tédio com nojo, eu tenho repugnância, tá? O ódio não é considerado uma emoção, Renata, tá? Eu acho que aqui a gente caberia uma discussão bastante grande sobre isso, na questão assim, não é simplesmente o contrário, é um conjunto de outros componentes para a gente ter o ódio, ok? Tá? Só para colocar aí, para responder. Mas tem, então vejam o quanto a gente tem, inclusive aqui a gente vê que a gente tem espacinhos que mostram aqui, não está na flor, não está na rosa, mas que mostra, por exemplo, a agressividade, né? Então veja, a agressividade ela também é uma questão de emoção, antes de ser um problema de comportamento. Então, por quê? Porque eu tenho uma pessoa que, de repente, tem muito aborrecimento, irritação e ira, mas que, ao mesmo tempo, antecipa algumas coisas, tem interesse por algumas coisas, você mistura e, às vezes, a pessoa se torna agressiva, tá? Então, esse modelo das emoções, ele tem sido bastante pesquisado no mundo, bastante na área dos processos psicológicos básicos, que aqui no Brasil a gente não costuma investir tanto, e normalmente são as matérias de primeiro período de curso, os alunos não estão muito nem aí, os professores às vezes não dão tanta ênfase, mas fora se tem estudado muito, porque eles têm chegado cada vez mais nesse ponto, que se a gente entender melhor as emoções, a gente vai conseguir entender todos os outros aspectos do comportamento humano, né, e de como até que as pessoas se relacionam a partir disso, né, o mouse aqui já, eu tô vendo que eu tô em cima da hora, é isso que eu tô ficando ansiosa. Isso daqui é uma outra imagem, certo? Que mostra o efeito das emoções no nosso corpo. Isso daqui foi feito com PET scan. Então, veja, quem fala que as emoções, elas não fazem nada no nosso corpo, está sendo injusto, né? Então, aí tem uma classificação, então, tem uma hierarquia, a cor azul é como se fosse, assim, vamos pensar em termos gráficos, matemáticos, eu sei que psicologia não gosta muito disso, mas é uma linha, é como se fosse a parte negativa, que daí tem a ver com a depressão e a tristeza, aonde você deixa o teu corpo menos em funcionamento, ele tem menos capacidade de ação, tá? Tem a ver com isso. Não é que está paralisado, ele funciona como se fosse num gráfico na forma mais negativa. E aí, a gente chega até no ponto amarelo, né, e o vermelho, onde são áreas do corpo que estão ativadas quando a gente tem, ou a gente está sentindo essas emoções. Então, veja que interessante, que a tristeza, ao mesmo tempo que ela tem uma boa parte azul, que é o que a gente fala, que a pessoa se sente pesada, ela não tem vontade de caminhar, ao mesmo tempo, como aqui na região do peito, da cabeça, é uma coisa muito intensa, muito forte, que é aquilo que a gente ouve as pessoas descrevendo, o aperto que eu sinto no peito, né? E claro, gente, nós poderíamos ficar horas discutindo cada uma delas aqui, para a gente entender um pouco mais como é que as emoções, elas afetam o nosso corpo e o nosso dia a dia, tá? Então, isso tudo aqui a gente já falou, vocês já sabem, estão vendo aí, elas afetam as emoções em tudo, né, na nossa vida, a forma de alimentar, humor, produtividade, prazer de viver, na forma da gente se comunicar, não tem como a gente dizer que não, né? E a gente faz escolhas.
Que emoção eu vou deixar prevalecer? Porque a gente escolhe, gente, ok? Com qual emoção que eu vou me mostrar para os outros? E aí é que entra o papel, então, da dita da regulação emocional. Esse equilíbrio que você tem no dia a dia, né, a partir dos acontecimentos da vida. Então, não é uma questão da gente dizer assim, o equilíbrio que se tem. Às vezes vai ser um equilíbrio tendo um pouco mais de raiva. Às vezes o nojo, né? A gente acha que o nojo, gente, a nojinha eu não falei muito dela, mas qual a importância que o nojo tem na nossa vida? Não é só para as questões alimentares, de cheiro, ela regula o nosso desconforto, aquilo que está incomodando a gente. Então, sabe aquilo que vocês já sentiram? Cheguei em tal lugar, não devia ficar aqui, né? Acho, né, Josi, a gente conversava muito sobre isso lá atrás, né? Nossa, hoje não foi um dia legal, as pessoas não estava gostoso. Isso é o desconforto, isso é sentir nojo, e não tem problema você descrever que você sente isso, tá? Mas é importante você nomear. Eu, esses dias, saí de uma reunião, assim, gente, que eu precisei fazer um chá, eu precisei lavar o rosto, e eu precisei entender. Não era necessariamente comigo, era com as outras pessoas, mas o clima ficou tão pesado, ficou tão carregado, que a gente sente esse desconforto, né? E principalmente o nojo, as pessoas têm também, como a raiva, receio de falar, né? Então, a gente tem regulação emocional a partir de como a gente valida os nossos sentimentos. Entendendo que eles são ambivalentes e entendendo que todas as emoções, então, ser um pouquinho, e daí entra até lá, Rê, até às vezes sentindo um pouco de ódio, sentindo ciúmes, né? Ficando um pouco agressivo, mas às vezes é necessário a gente ter essas emoções. Então, regulação emocional não é só dizer assim, só estou sentindo emoções positivas. Não, é entender cada uma das emoções e quais funções elas estão tendo nesse momento na nossa vida, tá? E aí, de volta, né, veja, está com a pessoa, é ela que escolhe. O ambiente pode interferir, as outras pessoas podem dizer, você tem que ser legal com todo mundo, você tem que estar feliz, olha, você tem um trabalho. Eu estou com raiva, eu não queria estar aqui trabalhando em casa. Eu estou dando um exemplo para vocês, né? Eu queria voltar, né? Quantas pessoas nós já ouvimos? Eu quero voltar para minha vida normal, que daí eu fico pensando o que era a vida normal da pessoa, ficar naquele corre também, para lá e para cá. Muita gente não conseguiu perceber que está tendo mais tempo de descanso. Por que tantas famílias estão sofrendo com as crianças em casa, gente? Que nunca ficaram com elas em casa. Sempre foi delegado as ações das crianças. E aí eu não sei o que eu sinto, eu sinto que elas me atrapalham, não, mas a gente estava falando do meu sobrinho lá atrás, Josi, foi aniversário dele, né, de 2 aninhos, foi só ele, os pais e os avós maternos, e 5, e o restante todo mundo por Meet. E como a mãe estuda, o pai é diretor de escola, ele aprendeu que é aula no computador. E aí, então, ele veio, né, ele deu oi para todo mundo, ia ter a aula do neném. Deu oi para todo mundo, cantaram parabéns, só que daí começaram a entregar os presentes que as pessoas mandaram. Aí, de repente, ele foi no computador, tchau, 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 acabou, tchau, porque ele queria brincar. E as pessoas ficaram frustradas, mas a gente queria ver, não sei o quê. E enquanto daí não desligou o computador, ele foi ficando irritado. Por quê? Porque, exatamente, a gente não está dizendo assim, essa criança está em desregulação. Não, ele viu todo mundo, ele foi simpático, mas na hora que eu quero brincar, se essa era a minha aula, eu decido. Acabou, né?
Então, as pessoas ficaram frustradas, ele ficou bem. E ele dizer e ele querer desligar não significa que ele estava desregulado. Ele não tem conhecimento sobre isso e tal, mas se você deixar os outros ficarem nomeando dessa forma, daqui a pouco você vai dizer que ele não tem paciência, que ele não fica. Não, ele cumpriu. Inclusive, ele chamava as pessoas para ir cantar o parabéns com ele na hora do parabéns. Não era possível, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Será que às vezes eu não estou exigindo que o outro, né, tenha aquilo que eu idealizo de regulação emocional? Mas naquele momento é aquilo que ele está sentindo. Eu acho que com as crianças é o mais fantástico, porque eles são os mais originais nessa expressão, né? Tá? Então, entra aqui, a gente volta na questão da expressão das emoções para a gente ter a tal da regulação emocional, né? Onde a gente precisa aprender a expressar o que sentimos, adequando a cada contexto, né? Então, vou numa atividade, Natália, vou pegar teu exemplo. Talvez no dia que volte para a aula presencial, você sinta medo de estar lá. E não tem problema falar. Por quê? Porque você não conhece mais a tua turma presencialmente, né? Você sai conversar com elas por mensagem, com eles por mensagem, talvez nem lembre mais fisicamente como que cada um é, né? Eu dei aula esse semestre para o primeiro período do curso de psicologia, e quando a gente estava fazendo aula de processos básicos de emoção tal, e falando de conhecer, eles não se conhecem presencialmente, eles não se conheceram. Eu perguntei para eles como eles achavam, qual era o tamanho que eu tinha. Josi, fiquei tão feliz, me deram 1,80 m. Eu falei, coitados, né? Então, o que eu quero dizer assim, a gente não conhece mesmo, porque ninguém ficou de pé, ninguém se viu cara a cara, né? Eu tenho 1,58 m, só para acabar com a curiosidade, ok? Então, assim, a gente sente, vocês vão sentir medo, foi isso que eu disse para eles. Quando vocês se encontrarem, vocês vão se sentir ansiosos, vocês vão ter receio, e vão ter ansiedade, isso é uma coisa boa. E entender que isso faz parte do processo. Assim como tem a Karen, que está aqui também, ela finalizou o curso agora, formando, ter ansiedade de começar a trabalhar normal, e entender que está tudo bem. Né? Então, vocês têm que aprender, né? Um aspecto aqui até que eu coloquei para que depois vocês pratiquem em outros, é isso, a reconhecer em si. O como vocês vão fazer isso, vocês podem escolher. Eu apresentei alguns recursos aqui para vocês, né? O Emocionário. Tem esse livro, eu posso depois, Josi, te mandar a foto das capas dos livros para você partilhar, tá? E, basicamente, gente, não deixem de ler este livro. Eu acho que eu até já passei para a Josi em PDF, Jo, foi esse que eu te passei lá atrás. Se você quiser partilhar com eles e quem quiser, né? Até aqui para não dizer, eu gosto muito, para encerrar, ia chegar no meu e-mail, esqueci que tinha isso. Apesar de não ser psicanalista, não trabalhar nem um pouco com isso, mas eu acho que essa frase do Freud tem tudo a ver com essa parte de desregulação emocional. Quando a gente não é capaz de entender alguma coisa, a gente procura desvalorizar com críticas, com outros comentários, tal. Isso é um meio ideal de facilitar a nossa tarefa. Por quê, gente? Conversar sobre emoções, estar aberto para o outro entender o que sentiu, o que está acontecendo, o que aconteceu, dá trabalho. Percebam, a pergunta que a gente faz quando chega, eu pego muito no pé dos alunos de estágio meu, não perguntem para o paciente, oi, tudo bem? Oi, como você está? Porque o oi, tudo bem, você corre o risco, inclusive, de levar uma resposta atravessada. Se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Tá? Então, essas coisas, elas são importantes, né? Então, vocês precisam aprender. Esse é um livro que eu considero super importante
Ele fala em psicoterapia, mas aplicado em várias áreas, e o que é legal é que ele tem alguns capítulos, Josi, falando justamente das terapias contextuais, sabe? Então, ele vai falar de como trabalhar a emoção através do mindfulness, como trabalhar através da terapia de aceitação. É muito bacana, vale super a pena, né? E o que eu ia dizer que eu me atrapalhei é que daí, quem quiser pode me mandar um e-mail também, eu posso mandar para vocês, tá? Estourei em 11 minutos, né? Desculpem-me. Queria fazer um convite aí, enquanto se vocês tiverem comentários, sugestões, tal, vou voltar lá no primeiro, quem quiser abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho, eu gosto sem, né? Não gosto quase nada de foto, gosto de registrar. Pode ser? Você vai fazer ou você quer